Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Fé, Salvação e Obras. Dos 4 evangelhos que nós temos no Novo Testamento, o Evangelho de João é um evangelho peculiar. Nele nós não encontramos o testemunho de alguém que viu um fato, mas nós encontramos o testemunho vívido de alguém que experimentou um fato. Não que nós estejamos desprezando os outros evangelhos, não, todos os 4 evangelhos são muito importantes para nós. Mas o Evangelho de João é aquele que vai trazer nuances profundas que vão nos ajudar a compreender a nossa fé em Yeshua como o Messias. E essas nuances aparecem logo no primeiro capítulo. No versículo 17, nós encontramos uma expressão que João usa muito interessante. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, João 1,17. A expressão graça e verdade é uma expressão até comum na Torá. A primeira vez que ela aparece é quando o servo de Abraão, que havia ido em busca de uma esposa para Isaac, conforme o pedido do próprio Abraão, e ele faz uma oração a Deus pedindo um sinal para que ele encontrasse a donzela correta. E da maneira como ele ora, isso acontece. E então ele agradece a Deus dizendo: E disse, bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua graça e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Gênesis 24, 27. Mas aonde essa expressão acontece com mais ênfase e com um significado muito mais profundo é ali em Êxodo, capítulo 34, no verso 6. Neste momento crítico da nação de Israel, quando Israel havia cometido o pecado do bezerro de ouro, Moisés sobe no Monte Sinai pela segunda vez para trazer as novas tábuas da aliança e ele faz um pedido inusitado. Ele pede para ver a face de Deus. E no verso 6, Moisés tem esse encontro com a presença de Deus, onde ele ouve o Eterno falando: Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: Adonai, Adonai, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em graça e verdade, que guarda a graça em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Êxodo 34, 6 e 7. Nesse texto nós encontramos o versículo 7, o Eterno falando a respeito de uma graça que está guardada em Deus e que perdoa o pecado, a transgressão e a iniquidade. Esta graça está diretamente relacionada com o versículo 16 do primeiro capítulo do Evangelho de João. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. João 1,16. E esta graça, que vem acompanhada da verdade, é a graça que perdoa os pecados. No entanto, há uma curiosidade muito interessante aqui. Os rabinos ensinam que o oposto de graça é verdade. Assim, a expressão graça e verdade é um paradoxo. Veja, a graça de Deus é quando Ele nos retribui não conforme as nossas obras, mas segundo a sua benevolência, a sua misericórdia. E a verdade é quando Ele retribui exatamente conforme as nossas obras. Por isso os rabinos ensinam que a graça e a verdade são opostos, mas nessa expressão ela aparece junto, graça e verdade. Mas como nós devemos entender essa expressão graça e verdade? A graça de Deus é a sua misericórdia que atua e modifica a sua verdade em nós. Não que haja muitas verdades, nada disso. A palavra de Deus é a verdade. A Torá é a verdade. E segundo esta verdade, conforme nós andamos em obediência, nós somos abençoados. Conforme nós andamos em desobediência, nós somos amaldiçoados. Mas a graça de Yeshua, que perdoa os pecados, também nos capacita para andarmos corretamente conforme os mandamentos do Eterno. A nova aliança consiste em ter a Torá escrita no nosso coração e no nosso entendimento. Essa graça do Messias, ela não se limita em apenas perdoar os pecados, mas ela também nos capacita a vivermos uma vida nova no Messias, uma vida de obediência aos seus mandamentos. Voltando para a Torá novamente, nós encontramos na Torá o Eterno ordenando a construção de um tabernáculo. E neste tabernáculo haveria um recinto chamado Santo dos Santos,
que seria fechado por um véu que cobriria toda a extensão. Dentro do Santo dos Santos estaria a Arca da Aliança e sobre a Arca da Aliança uma tampa chamada propiciatório. A palavra kaporet, em hebraico, que é o propiciatório, ela está intimamente ligada com a palavra Kippur. E era justamente no dia de Yom Kippur que o sumo sacerdote entrava após o véu e aspergia um pouco do sangue do sacrifício que trazia expiação dos pecados. Assim, a Torá nos revela que a propiciação, o kaparot, ele estava coberto por um véu. Os nossos pecados faziam distanciamento, faziam separação entre nós e o nosso Deus. Não tínhamos acesso à sua misericórdia, à sua graça e verdade. Mas quando Yeshua deu a sua vida no madeiro, quando ele exclamou suas últimas palavras dizendo está consumado, o evangelista Mateus narra que o véu rasgou de alto a baixo. Ou seja, através do que Yeshua fez, através do seu sacrifício, nós temos acesso ao propiciatório, nós temos acesso à expiação. Essa graça que perdoa os nossos pecados é a graça que também nos dá acesso ao Espírito de Deus. A Torá diz que ali no Santo dos Santos, em cima da tampa do propiciatório, era onde Moisés ouvia a voz de Deus e recebia as instruções. Após a ressurreição de Yeshua, os seus discípulos receberam do Espírito Santo, o mesmo Espírito que falava com Moisés por sobre a tampa do propiciatório. Mas agora esse Espírito pousou sobre os apóstolos e eles passaram a ser guiados pelo Espírito Santo. Yeshua, no mesmo Evangelho de João, vai dizer que ele enviaria o Consolador e esse Consolador os guiaria a toda a verdade. Assim, a expressão graça e verdade que nós encontramos, que veio através de Yeshua, não se limita apenas ao perdão dos nossos pecados, mas à capacitação sobrenatural para que nós pudéssemos andar em justiça, andar na verdade. Mas, se em Yeshua veio a graça e a verdade, como alguém pode ser condenado diante de Deus? O mesmo evangelista, João, no capítulo 3, no verso 19, vai nos explicar como que alguém pode ser condenado diante de Deus, mesmo tendo vindo através de Yeshua a graça e a verdade. Lá ele vai dizer que a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que condena o homem diante de Deus não é meramente um ou outro pecado, não é este ou aquele pecado que nos condena diante de Deus. O que nos condena diante de Deus é a rejeição à verdade. Ele traz através de Yeshua a luz, o conhecimento da verdade, o conhecimento de que nós necessitamos do seu perdão, o conhecimento de que nós necessitamos ser cheios do seu Espírito e ser guiados na sua verdade. Ele traz a luz da revelação da sua Torá, a Torá espiritual, ensinada e ministrada pelo Espírito de Deus nos nossos corações através da nova aliança. Mas o amor às trevas, o apego ao pecado, faz com que o homem rejeite a luz. E é justamente essa rejeição à verdade do Eterno que traz sobre o homem a condenação. Por isso que na Torá o Eterno vai dizer o que ele pede do seu povo Israel. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Deuteronômio 10, 12 e 13. O que o Eterno sempre desejou foi o nosso coração, a nossa devoção, o nosso amor a Ele. É por isso que Yeshua, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, vai dizer que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. O mais importante que nós devemos dar ao nosso Deus, nosso Pai celestial, é o nosso coração, a nossa devoção voluntária, o nosso amor. E neste amor nós seremos guiados pelo Espírito de Deus a toda a verdade.
E conforme nós conhecermos esta verdade, se nós de fato amarmos ao Messias Yeshua e amarmos a Deus, nós seremos ensinados na sua verdade e seremos transformados pela sua palavra. E em nós se manifestará a sua graça e verdade. Continue acompanhando os nossos vídeos, curta, compartilhe com seus amigos e que o Eterno os abençoe.